E falar em público é uma arte. Nem todos dominam, mas podem dominar se passarem por um curso de capacitação. E é sobre isso que a gente fala agora com o palestrante Joézer Chagas, porque nesse final de semana acontece um grande evento, aliás, mais uma edição do evento que se chama Amamos Falar em Público. Vai reunir, a segunda edição, né? Vai reunir grandes palestrantes, além do Joézer, tem jornalistas, tem gente que tem o poder da oratória e quer passar esse conhecimento para as pessoas. Tem muita gente que é tímida, né? Às vezes quer se expressar, mas não domina essa técnica e acaba ficando ali e perde oportunidades importantes. Joézer, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. E a comunicação está em vários contextos. É verdade. Por isso que a palestra que nós estamos fazendo conta com 5 palestrantes, dentre eles eu, Jefferson Fassi, vai ter uma mulher que vai estar trabalhando um tema muito especial chamado a mulher hipnose, como você pode fazer com que esse contexto do sexo feminino emplaque dentro do mercado, emplaque dentro de qualquer tipo de contexto de grupos pequenos ou grandes, onde a Nova vai ser uma pessoa que vai estrear com a gente a segunda edição do Amamos Falar em Público. Nova Ghazali é o nome dela. Ghazali. Ela é amapaense, não? Sim, amapaense, formada, graduada em Direito, mas se dedicando para fazer coaching e outras comunicações também na área específica para sexo feminino. Não, Reginaldo, à vontade. Por que falar em público é uma arte? Porque requer de elementos criativos, concepções técnicas da comunicação, que passa por uma perspectiva onde Robert Dilts chama de canais comunicacionais visuais, sinestésicos e auditivos, onde cada um desses elementos tem seus desdobramentos. Por isso que é técnico e por isso que é uma arte. E compor esses elementos na comunicação é para um artista. Todavia, o artista não nasce pronto. Ele se aperfeiçoa no decorrer do seu processo. Agora, além de você, já falou do Jefferson, falou da Nova Ghazali, mas tem o Everton também, Nelucci. Ele vai estar trabalhando portais de sucesso. Ele vai estar mostrando qual é o poder hoje dos sites, que não se chama mais sites, se chama agora portais. Qual é o poder dos portais para o resultado das empresas, o resultado das pessoas que se expõem. Então é um curso que vai além da oratória em público. É por isso que eu disse para você, acho que a comunicação hoje, penso que a comunicação ela está em vários contextos, televisivo, radiofônico, nas mídias sociais. Como é que eu gravo um selfie a partir de um vídeo selfie? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou botar os pontos nevrálgicos ou centrais da comunicação para que eu venha a ser curtido ou compartilhado? Isso é uma técnica. Existe um exemplo histórico, clássico, de um rei gago, se não me engano, o pai da atual rainha Elizabeth, o rei George, né? O rei George. Ele tinha uma dificuldade gigantesca, filme, né? Ele era gago, já virou até filme, esqueci o nome do filme. O Discurso do Rei. O Discurso do Rei. E teve toda uma especialidade desenvolvida durante o período de treinamento lá ao rei muito bom o filme George, que era exatamente para tirá-lo da ele era tartamudo, né? Sim. Falava ruim que só. E com tanto treino, com tanta técnica, num período tão difícil da história da Grã-Bretanha, ele, com o discurso, conseguiu conduzir o povo inglês e passar incólume entre aspas, durante o período da Segunda Guerra. Né? Por isso que hoje nós temos os coaches training, ou seja, aqueles que treinam as pessoas que precisam de mais treino e desenvolvem com habilidade melhor a parte comunicacional. Tudo é uma questão de método e treinamento. Treinamento, né? Agora, condicionamento, né, também. Sim, condicionar-se a isso, a falar o que especificamente. Além da técnica, o que precisa uma pessoa para falar bem em público? Para ser bem entendida, para ser curtida, para ser aplaudida, para ser compartilhada nas redes sociais? Qual é a chave do sucesso? São vários elementos, mas eu destaco alguns. Saber ouvir, saber fazer processos de modelagem. Não pensa que eu estou aqui e, de certa forma, abro aspas, não estou incorporado em alguém. Incorporado no sentido não metafísico, não transcendental, mas incorporado no aspecto de eu estar imaginando quem eu poderia ser ou quem me modela a partir da minha fala. Isso é muito importante.
e saber quem eu vou escolher para me modelar. E eu não estou falando fazer Ctrl+C, Ctrl+V, ganhar as suas características subjetivas próprias da comunicação, mas tendo elementos que me fundamentam para isso. Se especializar, né? Sim, se especializar, mas a partir da técnica de quem? Por exemplo, quem te chama muita atenção? Um jornalista que me chama muita atenção é o Paulo Henrique Amorim. E é clássico, né? Chega, boa noite, eu sou o Paulo Henrique Amorim. Tem um jeito, um traquejo que é dele. É marcante, bem, né? É marcante. Ser um marcante, bom orador não significa necessariamente ser um líder carismático. Tem o exemplo de Getúlio Vargas, né? A maior figura da política brasileira do século XX até hoje, insuperável. Ele não era bom de discurso, mas ele tinha um carisma, ele tinha 1,5 m, era baixinho, gordo. É uma coisa que a gente chama também de autoridade carismática. Carismática. É necessário ter autoridade carismática ou não necessariamente? Veja, essa questão do carisma está envolvendo o que o próprio Joseph O'Connor, uma pessoa muito inteligente na área da programação neurolinguística, diz que todo o nosso carisma ele é microcomportamental. Ou seja, nem sempre o sorriso é o meu carisma, mas às vezes alguns elementos que estão sucintos, pequenos e até escondidos, esses são os meus sintomas carismáticos. Que se eles souberem ou forem bem destacados, eles dão presença naquilo que eu estruturo como fala. É possível tornar alguém carismático, alguém que não tenha, pelo menos aparentemente não tenha um carisma, é possível torná-lo carismático? Completamente. Eu quando iniciei a minha fica fala... falso, não fica superficial? No início tudo fica muito mecânico. Mas no decorrer do treinamento, isso vai ganhando uma naturalidade muito grande. Nós temos um outro exemplo aqui bem próximo, Mano e Silvio, aqui com o Joézer. O ex-prefeito Roberto Góes, atual deputado federal. É verdade. Ele insistiu em ser candidato, ele disse, eu quero ser candidato a prefeito. Mas não tinha os pré-requisitos de encarnar a figura de um político bom orador, mas ele tinha carisma. E com um bom treinamento, um bom personal trainer, né? Sim, personal trainer, exato. Aí ele conseguiu desenvolver discursos e ganhou a eleição. Era o patinho feio da eleição no início da campanha eleitoral e superou e conseguiu ser eleito prefeito. A própria Dilma Rousseff, né? A própria Dilma é uma Era uma técnica, né? Usava um linguajar muito fechado até, muito restrito a pessoas que dominavam os temas dos quais ela tratava. E hoje é uma figura tão bem entendida quanto o presidente Lula, que traz um carisma nato, né? Então, existem aí pelo menos duas provas rápidas de que, de fato, o carisma ele se molda, né? Ele se constrói também, né? Sim. Bom, é importante ter, dentro da comunicação, além desses pré-requisitos, o que a gente chama de método. Qual vai ser o teu método de discurso? O Amamos Falar em Público, embora tenhamos todas as palestras, ela vai desembocar na necessidade de você sair com o seu método. Então, o Amamos Falar em Público tem várias características, traz várias necessidades de mercado hoje para se comunicar, mas você vai sair com o seu método. E a partir desse método você treina, e eu tenho certeza que você vai alcançar seu objetivo, que é falar bem, ser compreendido. Então, o seminário acontece nesse final de semana, e quem pode participar, Joézer? Você quer falar melhor? Você quer construir melhor tudo aquilo que você pensa? Você tem a necessidade de dizer aquilo que precisa ser dito e aquilo que você tem que frear de não dizer porque você está sendo, de certa forma, não muito bem aceito? Bem, é você mesmo que é o nosso público-alvo. Muito bem. Obrigado, então, Joézer. Posso deixar o telefone, então? À vontade. 8115 1262. 8115 1262 é o nosso WhatsApp. Eu vou encaminhar pelo WhatsApp você um link e no link você faz pelo www.faculdadefatec.com.br/Amamos Falar em Público a sua inscrição. Você fez um pedido para mim antes. Qual seria? De sucintamente dizer os seus apoiadores, os seus patrocinadores. Diga aí para finalizar. Obrigado. Eu quero muito agradecer à Faculdade FATEC que tem abraçado esse projeto. Quero agradecer também muito a Master Life, que é uma academia que está nos apoiando, a NutriDay, que está com a gente. Obrigado mesmo de verdade ao Cássio, que é um fotógrafo que vai estar fazendo a cobertura de todo o nosso trabalho. E agradecer à TV Tucuju, que
Todas as vezes que nós precisamos desenvolver os nossos projetos, vocês estão sempre de braços abertos esperando a gente. E a Rádio 102 que eu estive hoje, inclusive eu coloquei no Facebook, Joésia Chagas Palestrante, pode ir lá, você vai ver o Lobato, que está fazendo uma entrevista com a gente, ficou muito saudável, a maneira como ele conduz o processo. Assim como vocês fizeram agora nesse momento. Obrigado. Muito obrigado, Reginaldo. Obrigado. Sucesso a todos vocês. Obrigado, José.